Olá, boa tarde. Você acompanha agora notícias do Brasil e do mundo desta segunda-feira. Há poucos dias antes da Conferência Climática COP26, uma notícia só aumenta a preocupação dos cientistas sobre as mudanças climáticas. As concentrações de gases de efeito estufa na atmosfera voltaram a atingir um novo recorde em 2020. O alerta foi realizado pela Organização Meteorológica Mundial. De acordo com o boletim da OMM, a taxa de aumento anual registrada foi superior à média do período 2011-2020. No relatório, a agência da ONU indica também que já se evidencia a transição de uma parte da Amazônia, considerada local de absorção, para uma fonte de emissão de carbono por causa do desmatamento. Today we are talking about greenhouse gases Hoje estamos falando de gases de efeito estufa e novamente quebramos recordes nos principais gases poluentes, como dióxido de carbono, metano e óxido nitroso. E essa tendência negativa que observamos antes por décadas continuou. This negative trend that we have been observing already for decades has continued also. Segundo a organização, a desaceleração econômica causada pela Covid-19 não teve qualquer efeito evidente sobre os níveis atmosféricos dos gases de efeito estufa. A OMM informou ainda que as emissões não param e que a temperatura mundial continuará subindo. O boletim explica que, como o dióxido de carbono é um gás de vida longa, o nível de temperatura observado hoje persistirá por várias décadas, mesmo se as emissões fossem rapidamente reduzidas até alcançar o nível de zero líquido. O presidente Jair Bolsonaro vai viajar no fim desta semana à Itália para participar da cúpula do G20. O encontro será realizado no sábado e domingo em Roma. As maiores economias mundiais, mais a União Europeia, vão debater os principais desafios econômicos globais e propor soluções para questões climáticas e impactos da pandemia. O Brasil pretende priorizar assuntos como saúde, tecnologia, produção de energia e meio ambiente. O governo do país também defende a transferência de tecnologia de vacinas e as reformas dos mercados agrícolas e da Organização Mundial do Comércio. Além do presidente Jair Bolsonaro, na comitiva brasileira devem estar presentes também os ministros da Economia, Paulo Guedes, e das Relações Exteriores, Carlos França. Bolsonaro vai ficar na Itália até o dia 2 de novembro e pretende visitar as cidades de Pádua e Pistoia. Na agenda está prevista uma visita a Anguillara Veneta, cidade de origem da família Bolsonaro, onde o presidente deve receber o título de cidadão honorário. E falando sobre coronavírus, as escolas municipais de São Paulo voltaram a receber a partir de hoje todos os estudantes. O rodízio e o distanciamento mínimo não são mais exigidos. Com o fim do rodízio de alunos, as escolas municipais da cidade de São Paulo voltam a permitir o comparecimento de 100% dos alunos. A Prefeitura da capital também suspendeu a exigência de distanciamento mínimo entre os estudantes da rede municipal, diferente do governo estadual, em que esses alunos não são obrigados a voltar a frequentar as escolas presencialmente. Uma lei estadual garante a presença facultativa dos estudantes durante a pandemia. Os pais que preferirem manter os filhos em casa vão ter de assinar um termo e se responsabilizar pelo acompanhamento pedagógico em casa, o que inclui fazer lições e assistir a vídeos. Segundo a Secretaria Municipal da Educação, das 1.500 escolas da capital paulista, somente 19 têm problemas físicos. E nessas o rodízio não será suspenso. Os alunos seguem com aulas remotas. Os auxílios para salvar as empresas durante a pandemia ajudaram e o número de falências caiu. Segundo o Serasa, o volume de pedidos foi o menor da história para o terceiro trimestre. O Judiciário brasileiro decretou 163 falências e recebeu 270 pedidos que podem resultar no encerramento das atividades no terceiro trimestre deste ano. De acordo com dados da Serasa Experian, nos dois casos é o menor número já registrado para o período compreendido entre os meses de julho e setembro desde 2005, quando entrou em vigor a Lei das Falências. Especialistas do setor atribuem essa queda à redução da inadimplência e aos auxílios disponibilizados para salvar os negócios durante a pandemia, como o Programa Nacional de Apoio às Microempresas e Empresas de Pequeno Porte e o Benefício Emprego e Renda.
Dados da Serasa mostram uma estabilidade no número de empresas inadimplentes e uma redução no número de dívidas negativadas e de contas em atraso. Apesar dos dados refletirem um alívio, pode ser temporário por conta do salto da inflação e dos juros desafiadores para as empresas nos próximos meses. As pequenas e microempresas são as mais prejudicadas e respondem por 75,4% das falências registradas neste ano. Olha só, a Pfizer afirmou que sua vacina anti-Covid tem mais de 90% de eficácia em crianças. É a primeira vez que a companhia publica uma estimativa da eficácia de seu imunizante em crianças. A vacina contra a Covid-19 da Pfizer tem uma eficácia maior que 90% na prevenção das formas sintomáticas da doença em crianças de entre 5 e 11 anos. A informação foi divulgada no site da Administração de Alimentos e Medicamentos dos Estados Unidos, que convocou uma reunião de um painel consultivo de especialistas independentes para que decida a autorização da vacina nessa faixa etária. A análise se baseou em 2.250 participantes com dados acumulados até 8 de outubro. Segundo o documento, a eficácia da vacina contra a Covid-19 sintomática 7 dias após a segunda dose foi de 90,7%. Não houve casos de Covid grave ou de síndrome inflamatória multissistêmica em crianças. É a primeira vez que a Pfizer publica uma estimativa da eficácia de sua vacina anti-Covid em crianças. O governo do presidente Joe Biden disse que está pronto para lançar a campanha de vacinação para as 28 milhões de crianças de 5 a 11 anos nos Estados Unidos, assim que a vacina for autorizada pelas agências científicas. E mudando de assunto, a Anistia Internacional anunciou nesta segunda-feira o fechamento dos seus escritórios em Hong Kong. A decisão vem em meio à ameaça que funcionários enfrentam em razão da Lei de Segurança Nacional que a China impôs ao território. Adotada em junho de 2020, o dispositivo transformou radicalmente o cenário político, cultural e jurídico do território. A China afirma que a Lei de Segurança Nacional permitiu que Hong Kong recuperasse a estabilidade após as gigantescas manifestações pró-democracia de 2019. O Conselho da Anistia Internacional afirmou em um comunicado que a decisão tomada com pesar foi motivada pela lei que tornou impossível para a organização em Hong Kong trabalharem livremente e sem medo de sérias retaliações do governo. O fechamento dos escritórios encerra 4 décadas de presença da organização em prol dos direitos humanos no território autônomo. A Anistia Internacional mantinha 2 escritórios em Hong Kong. E para encerrar, a gente vai conhecer a história de um ex-campeão de boxe que dedica seu tempo para dar uma nova esperança a crianças e jovens em situação de rua. Confira. Desde que pendurou as luvas, o ex-campeão de boxe peso pesado do Níger, Abdul Aziz Hossein, passou a combater um grave problema social. Crianças e jovens que vivem nas ruas da capital Niamey. Todos os fins de semana, Aziz se dedica a ajudar esses jovens, ensinando as habilidades do esporte e dando a eles uma nova ocupação. Tenho usado o boxe para resgatar jovens que estão abandonados nas ruas, que usavam drogas de vez em quando. Então, aos sábados e domingos, dou o meu tempo a eles, explicou Hossein. La rue n'a pas d'enfants. C'était des petits qui consommaient un peu la drogue de gauche à droite. Um de seus alunos já conquistou 3 títulos nas categorias de 52 a 54 quilos e 56 quilos da África Ocidental. Ele diz que Aziz é o grande responsável por despertar sua paixão pelo esporte. Eu estava desiludido com o boxe, mas ele me acordou. Aziz se sacrificou pelo meu primeiro cinturão. Até penhorou o carro para que eu pudesse participar. Abdul Aziz não tem nenhum financiamento público ou privado para seu projeto socioesportivo. Ele é personal trainer e com seu trabalho arrecada a quantia necessária para custear viagens e as participações dos jovens boxeadores nas competições. Essa edição fica por aqui. Mais informações ao longo da nossa programação. Obrigada pela companhia.